às igrejas, aos mídias, mas ir aos mídias, ao New York Times, ao Washington Post, era querer convencer o Nixon a ir para ser missionário, ser cura, ser padre. Ou, portanto, era difícil sensibilizar os mídias internacionais, porque Timor-Leste era um pequeno ponto no Sudeste Asiático. Mas também eu fazia. Percorri os Estados Unidos no Greyhound, no Amtrak. Conheço talvez metade de todos os estados americanos. E algumas cidades até esqueci de que já tinha ido. Quando fui pela segunda vez, quando me convidava a ir, eu dizia, pois muito bem, eu nunca lá fui, quero lá ir. Por exemplo, Washington, Missouri. O capital é Washington e o estado é Missouri. Quando lá fui uma vez, pensei que nunca tinha ido. Mas mas eu afinal já cá estive. Trabalho de 24 anos. Mas mais importante do que isso, ou igualmente importante, no meu país, em Timor-Leste, nunca recorremos ao terrorismo, à violência gratuita, à violência irracional. Se o tivéssemos feito, ninguém nos libertaria em 99. Não rendemos à tentação do terrorismo, do fanatismo, do ódio. Eu termino por aqui, portanto, eu não deixo lições para ninguém. Este historial que eu partilhei aqui resultou daquela pergunta daquele jovem palestino que me perguntou, mas por quê? Eu disse a ele, pois eu não quero passar por arrogante, estar-vos a dar lição a alguém que luta há 40 anos. E partilhei com ele a experiência de Timor. Depois a BBC fez-me um live online e houve muitas perguntas de Gaza. Eu disse da mesma maneira. Se nós, timorenses, tivéssemos rendido à tentação do ódio, como alguns de vós, irmãos palestinos, fazem, o mundo nos abandonaria. Podemos compreender a revolta, podemos compreender a zanga, compreender os sentimentos. Por que alguém faz isso? O comportamento das pessoas. Mas quando nós lutamos por convicção, por uma sociedade justa, por um país livre. E não podemos construir um país livre, uma sociedade justa, se toda nessa luta, ou uma grande parte de toda essa nossa luta, assente na violência. Como é que no pós-independência, nós próprios, os líderes e o povo, nos libertamos da cultura do ódio, da violência, se durante anos a nossa tática é a manipulação do ser humano, dos seus sentimentos, instigá-lo ao ódio, e o ódio, para que o ódio lhe dê força para a luta. Não. Nós rejeitamos esta estratégia. Não digo fui eu, foi Nicolau Lobato e Xanana Guzmão, os dois grandes arquitetos da nossa história. Nos ensinaram isso. Não foi a igreja, alguns dizem por sermos católicos. Não, os líderes nos ensinaram isso. Porque, caríssimos, no Ruanda houve bispos, houve padres que instigaram ao genocídio. Durante a Segunda Guerra Mundial não houve muitos cardeais, muitos bispos, muitos padres corajosos. Houve alguns, houve outros, portanto, não necessariamente que se aprendemos. Talvez aprendemos na Bíblia, como podíamos ter aprendido no Corão. Mas aprendemos do exemplo, dos ensinamentos de Nicolau Lobato e Xanana Guzmão. E
tempo já falei? Eu estava a olhar para o relógio, mas... 50 minutos. 50, então paro por aqui. Eu queria falar menos, eu tinha dito, vou falar 30 minutos para vos dar tempo, mais tempo para perguntas. E assim como falei, 50 minutos, né? Justos, não é? Então... A gente começou 5 atrasado e falou 45. 45, paro por aqui para vos dar tempo para perguntas e questionar os meus pontos de vista. Podem dizer, o que o senhor disse é romantismo, não serve para nada. Portanto, eu gosto de que seja desafiado, challenge, nas minhas convicções e pontos de vista. Obrigado. Tem uma questão bastante importante de ser lembrada. O José Ramos Horta está no Brasil a convite do Fronteiras do Pensamento. Ele deu uma palestra ontem em Porto Alegre, vai dar uma palestra novamente amanhã, aqui em São Paulo. Não sei se ainda tem possibilidade de ingressos, mas, enfim, a gente pode descobrir quem quiser ouvi-lo amanhã, no Fronteiras do Pensamento. Eu vou passar a palavra rapidamente para os professores que estão compondo a mesa, para os seus comentários, eventuais questões. Em seguida, a gente recolhe as perguntas e tenta fazer isso de uma maneira bastante rápida para as considerações finais do José Ramos Horta. Bom, obrigada, Daniel. Obrigada pelo convite, em primeiro lugar. E, bom, foi um prazer ouvir a fala do José Ramos Horta. Eu acredito, sim, que as comparações históricas são muito válidas, temos muito a aprender com elas. É claro que cada situação é distinta, o período histórico que a gente vive hoje é distinto também, mas há inúmeros pontos que eu acho que são muito bons de serem pensados, refletidos, e, em grande medida, inclusive, a experiência não só serve de... Até mesmo inspiração, né? Guia em alguns valores e princípios, mas eu estou plenamente convencida de que na questão palestino-israelense, depois de 60 anos de tentativas de, né, enfim, tentativas desde 48, mais de 60 anos, de se chegar a um Estado palestino, desde a Guerra dos 6 Dias, então, né, de 67, de livrar-se de uma ocupação militar extremamente opressiva, que é um lugar onde precisamos de inovação. E, para ter inovação, muitas vezes, um olhar externo é mais, potencialmente mais proveitoso do que daqueles que estão continuamente dando voltas com esse problema sem conseguir romper as barreiras da sua própria incapacidade de solução. Bom, até porque todos sabem que, se seguirmos as linhas da ONU, a questão poderia ser facilmente resolvida. Existem diretrizes para resolver a questão palestina, baseados na ideia da solução de 2 estados, lembrando que o Brasil reconheceu o Estado palestino nas fronteiras de 67, ou seja, segundo as linhas da ONU, né? O Brasil e outros, quantos países agora? 139, eu acho, países, exatamente, já reconheceram o Estado da Palestina nas fronteiras de 67, aguardando somente o fim da ocupação e outros tantos detalhes mais para que ele possa vir a existir de fato. Eu também queria mencionar aqui, antes de retomar alguns pontos levantados muito interessantes, que, lendo um artigo do José Ramos Horta, após a sua visita de 2011 aos territórios, à Palestina e a Israel, o senhor disse que encontrou uma situação muito calma naquele momento, 2011, mas que havia uma sensação, e essa sensação é muito valiosa, né, de quem visita, com o seu olhar, com a sua experiência, de que uma solução teria que vir em pouco tempo, ou havia uma imensa possibilidade de romper o conflito, de um conflito voltar e romper de uma maneira forte na região, porque aquele pequeno conflito ele é constante, ele nunca parou, né? Segunda-feira mesmo
tivemos o caso de 2 palestinos mortos na faixa de Gaza, essa segunda-feira, porque se aproximaram da fronteira com Israel e foram, portanto, segundo uma lei muito controversa israelense, alvos passíveis de serem assassinados, né? E outros palestinos que em Nablus estavam tentando realizar sua colheita segunda-feira e foram pegos, capturados por colonos, né? Sem nenhuma reação do governo israelense, sem nenhuma declaração do governo israelense. Ou seja, uma situação de conflito que perdura, né, nesses 60 anos, mas que provavelmente eu compartilho dessa sensação de que, se uma solução não vier em breve, a gente pode estar diante de uma nova irrupção, ainda mais com um quadro hoje que se torna cada vez mais complexo desde 2011, na medida em que as divisões sectárias regionais se aprofundam a partir de revoltas que não conseguem trazer ou consolidar a sua agenda democrática, que enfrentam poderosos interesses